Obsidian, Notion, Aptabase, Capacity, Supernotes, são várias ferramentas hoje que se colocam nessa posição. Nós iremos te ajudar a organizar o seu conhecimento de modo que tudo fique muito bem organizado e que você não perca nada. Eu, particularmente, sou um tanto adepto a essas ferramentas, eu acho que elas chegam para somar, então comparando-as com editores de texto convencionais, por exemplo, Word ou afins, nós temos aí, claro, um progresso enorme no que tange ao armazenamento de informações. Só que muita gente se assusta quando eu digo que essas ferramentas não são tão interessantes quando você precisa aprender. Durante uma rotina de estudos, você não deveria estar com um aplicativo como esse aberto do seu lado. Pelo menos é uma recomendação que eu faço. Isso não quer dizer que você deva excluir esses aplicativos, não utilizar. Eu vou falar para vocês hoje como que eu utilizo, tendo testado várias possibilidades, levando em consideração o que as evidências científicas no que tange a aprendizagem dizem a respeito, de modo que vocês, entendendo os princípios, adequem isso para a vida de cada um. Eu sei que isso gera uma certa comoção, eu gravei um vídeo recente sobre o Supernotes e aí toda hora aparece alguém, ah, mas o Obsidian faz isso, o Obsidian faz aquilo, ah, mas o Notion é muito melhor. Eu não estou aqui para trazer essa discussão, eu quero apenas mostrar para vocês o que eu, que tenho uma rotina estabelecida de estudos, dedico-me aos estudos pelo menos por 2 horas, na média, todos os dias, faço em relação a essa estrutura de tomada de notas, armazenamento de conhecimento e como eu coloco esses instrumentos para dialogar, seja utilizando um caderno, um bloco de notas ou essas ferramentas digitais. Primeiro ponto muitíssimo importante, eu estudo com papel e caneta. Papel e caneta, simples assim. Então se eu tenho um livro, sento-me eu, papel, caneta, posso utilizar marca-texto, não tem nenhum problema, posso usar adesivos, post-its, está tudo tranquilo. Mas eu não estudo com gadgets, né, com esses aparelhos digitais do meu lado. E eu digo isso tendo testado essa experiência. Eu já segui esse meio muito mais analógico antes e depois transferi as minhas notas para o meio digital. E aí, num certo momento, eu decidi, não, eu vou tentar fazer o digital direto, porque talvez isso esteja tomando muito tempo, né? Então por que eu não sento com o notebook do meu lado, abro o livro e vou tomando as notas diretamente na ferramenta, no Obsidian, no Supernote, seja lá onde for. E eu vou dizer uma coisa para vocês, experimentem o analógico, façam essa experiência, confiem em mim. Eu sei que há essa tentação de usar o digital a pretexto de armazenamento, porque de fato o digital ele é muito mais eficaz no que tange ao armazenamento e a localização das informações. Se eu escrevo uma nota sobre, sei lá, teoria da mente, num papel, para eu encontrar essa informação depois é muito mais difícil do que encontrar no meio digital em que eu apenas digito ali, teoria da mente. Então eu compreendo esse argumento, que você ganha tempo, etc, etc. Mas vamos por partes. Esse aqui é o meu caderno de estudos para uso na minha rotina, convencionalmente. Então você vê que ele é um caderno horizontal, ele é da marca Jandaia, inclusive, mas isso aqui pouco importa, não se prendam nisso. E é onde eu tomo, nesse formato de notas, são notinhas mesmo, tá vendo? Nesse formato de notas, as coisas que considero importantes, né? Eu tomo nota sobre as coisas que considero importantes no livro. Tento sempre fazê-lo, como todo mundo já sabe por recomendação, a partir das minhas próprias palavras. A intenção não é copiar o que está no livro e colocar no papel. Então eu leio aquilo, considerando aquilo importante, eu tento escrever com as minhas palavras. Nem sempre isso é possível, e é importante que você compreenda isso também para não gerar uma rigidez cognitiva desnecessária. Às vezes você vai ter que voltar no livro, abrir o livro de novo, ver um autor ali importante que você gostaria de citar e não lembrava mais o nome, tá tudo certo. As notas são para isso, num primeiro momento. Então, enquanto eu estudo, eu vou tomando essas notas analógicas, papel e caneta. Muita gente pergunta, pô, mas isso é feito porque hoje existem estudos científicos mostrando que o papel é muito melhor do que digitar, escrever é muito melhor do que digitar. E isso não é verdade. Eu faço a recomendação aqui do trabalho da doutora Roberta Ecuni, pesquisem no Instagram, aqui no YouTube, que é quem estuda isso, a Vera, de forma séria, levando em consideração as mais importantes pesquisas no que tange memória e aprendizagem, e nós sabemos que não há lá grande diferença, tá bom? Em relação a digitar
e a escrever. Tirando esse monstro da sala, qual que é a minha impressão pessoal, tá, gente? Quando eu uso o computador para estudar, e essa é uma impressão pessoal minha, eu tenho a impressão de que a minha rotina de estudos fica muito mais ansiogênica. Eu tenho vontade, durante mais momentos, de sair daquele ambiente de estudo para abrir um site qualquer na internet, abrir o Instagram, abrir a Globo.com para ver as notícias, seja lá, abrir meu e-mail, seja lá o que for. Eu noto que essa vontade ela é muito mais presente enquanto eu estou tomando notas no computador. A minha hipótese para isso é que nós nos relacionamos com o computador e ele nos oferece estímulos abundantes e frequentes, com os quais nos relacionamos a todo momento. Então eu estou ali no computador, aparece para mim um ícone, né? Tem um ícone ali eu uso o MacBook, tem um ícone de um aplicativo que eu uso. Ele está ali permanentemente presente. Então, enquanto eu estou estudando, ele está ali na minha visão periférica. Então, às vezes eu passo o olho por ele e, opa, tem que adicionar uma tarefa aqui no meu aplicativo de tarefas. Então, a minha atenção cinética, ela oscila muito mais enquanto eu estou usando o computador. Então, parece haver, na minha impressão, um esforço permanente para inibir aquela quantidade imensa de estímulos, aquele ímpeto que nós temos por mera curiosidade, muitas vezes, de ir para outro lugar, ao mesmo tempo em que ainda precisamos estudar. Isso torna a experiência do estudo uma espécie de martírio. Torna-se muito mais cansativa a experiência de estudar, porque você tem aquele lugar cheio de cores brilhantes que foram feitas, né? Vamos lembrar disso, os aplicativos, essas interfaces, essas coisas foram todas feitas para nos pegar, para nos fisgar, para que possamos nos engajar com elas. Elas foram concebidas para isso. Essas coisas estão nos chamando permanentemente e nós precisamos inibir, negar essas coisas para então fazer aquilo que precisa ser feito, o que consome muito mais energia cognitiva. Isso me remete imediatamente ao famosíssimo teste Stroop, não sei se você já viu o teste Stroop, em que você vê a palavra, por exemplo, de uma cor, né, roxo, azul, amarelo. Então tem a palavra escrita, né, amarelo, azul, verde, roxo, preto, só que ela vem numa cor diferente. Então você pode ter a palavra amarelo escrito na cor preta. E aí o sujeito então é convidado a dizer o que está escrito na palavra e não a cor propriamente, o que causa uma espécie de dissonância, há uma certa dificuldade porque ele precisa inibir um estímulo para fazer o outro. E a impressão que eu tenho a respeito do uso do computador para estudar é exatamente esse. Nós precisamos ficar permanentemente inibindo aquela quantidade imensa de estímulos que o computador ou o celular nos oferece para então fazer aquilo que precisa ser feito. Isso justifica para mim a rotina de estudos no papel. E é isso que eu faço. Fica muito claro para mim que a experiência de estudar com papel ela é muito mais imersiva. Então, 1 hora, 2 horas passam muito mais rápido do que se eu estivesse estudando usando o computador. E esse é um fato de grande relevância, porque ter essa imersão durante a experiência de estudar, eu julgo como muito importante para que vivamos aquilo com prazer, para que possamos de fato mergulhar na experiência da leitura e assim segue. Dito isso, como afirmei, é uma rotina simples, livro, notas em formato analógico, no papel mesmo, não há lá grandes formas de organização. Depois que eu encerro essa rotina de estudo naquele dia, ou seja, terminei ali 1 hora, 2 horas de estudo, eu fecho esse papel e pego outro caderno em que eu escrevo livremente sobre aquilo que eu acabei de estudar. A ideia é concatenar esse novo conhecimento, advindo, por exemplo, de um livro que estou ali lendo, com conhecimentos que eu já tenho. Fazendo isso livremente, sem grandes preocupações, porque as notas que eu tomo durante a leitura, elas possuem uma certa preocupação, porque elas também dizem respeito ao Carlos do futuro, porque eu provavelmente vou voltar aquelas notas depois, então elas precisam ter uma certa confiabilidade, porque às vezes vou usar as notas para preparar uma aula, para preparar uma palestra, então eu não posso escrever as coisas de qualquer jeito. Então essa preocupação com rigor ficam para essas notas, mas ao final de uma rotina eu vou escrever livremente sempre num caderno separado sobre o que eu aprendi, tentando sempre, exercendo sempre esse esforço que é absolutamente fundamental de tirar a informação da cabeça. Eu sei que estudar assim muitas vezes parece menos produtivo, te dá a impressão de que as coisas não estão andando tão rapidamente quanto simplesmente abrir um livro e sair lendo as páginas. Eu compreendo isso. Isso também exige maior esforço cognitivo, né? Ter que tirar a informação da cabeça, aquilo cansa, mas isso será, garanto a vocês,
muito mais produtivo. Disso se segue uma pergunta. Tá, Carlos, mas onde que entra o digital nisso aí? Tem algum lugar ainda para as ferramentas digitais? Como eu falei para vocês, para esse exercício de pensamento profundo, eu acho o papel muito mais interessante, pelas razões que aqui já justifiquei. Mas para armazenamento, o digital ele é muito útil ainda. Então, o que eu faço? Eu, depois de um certo tempo, terminei os livros, pego as notas que escrevi e transfiro aquelas notas que eu julgo importantes para o digital. É uma forma ainda de eu organizar as ideias. Eu uso o Eptabase, então ele tem um quadro branco que eu acho muito interessante para colocar as ideias ali visualmente. Então eu reorganizo essas ideias, eu concateno essas ideias, eu busco estabelecer alguns links que eu não fiz durante aquela rotina de estudos. Convém sempre dizer isso, né? Você toma notas durante a leitura do livro. Mas quando você termina, às vezes, você tem aquela visão geral do livro de fora. Então esse exercício de transferir as notas para o digital, ele é muito útil porque você já chega ali com aquele conhecimento, já tendo uma noção de como o livro começou, se desenvolveu e terminou. Pois bem, esse é o meu recado para vocês, convido-os a experimentar. Aqueles interessados em dar um passo além, como sempre indico aqui, eu tenho um programa completo sobre a ciência da procrastinação, para você aí que sofre eventualmente, para começar a estudar ou para manter uma rotina de estudos. Existem muitíssimas evidências no que tange a ferramentas muito práticas para você lidar com a procrastinação, e eu apresento essas ferramentas lá no Ímpetus. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E por fim, convido a você a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever aqui no canal, tá bom? Lembre-se sempre disso, o analógico ele pode ser muito útil para o pensamento profundo, mas para armazenamento de fato o digital parece fazer mais sentido. Me contem também como vocês têm lidado com isso, se só digital, se só analógico, se vocês usam esse híbrido, e tragam também eventuais conselhos para a minha própria rotina, tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo.